palavra que eu vou ministrar hoje foi um parto para ela acontecer. E ontem eu fui dormir angustiado, porque eu não tinha a revelação da palavra. E eu não queria falar para vocês nesta manhã sem ter a revelação do que Deus quer. Mas o Espírito Santo não deixou dormir sem antes estar orando, buscando a revelação de Deus para este dia. Eu já tinha a palavra, Ele já tinha me dado a palavra, eu só não tinha a revelação. E é isso que nós precisamos entender e buscar. Nós temos a palavra, mas nós muitas vezes não temos a revelação da palavra. E eu quero ler com os irmãos desta manhã, segundo livro de Reis, capítulo 20, versículo 1 até o 5. Você já parou para imaginar se vem uma profecia para você e fala assim: ô meninão, acerta a tua casa que você vai morrer? Acerta a tua casa, porque não é você vai morrer, porque certamente você vai morrer. É uma confirmação. E eu vejo aqui, queridos, que Ezequias provavelmente tinha um reinado enorme, servos, um reinado enorme para cuidar. Mas qual que foi a palavra que veio a Ezequias? Não veio a palavra para Ezequias falando assim: conserta o teu reino, porque certamente você vai morrer. Qual que foi a palavra que veio? Conserta a tua casa. E queridos, Ezequias era um rei bem-sucedido, mas a palavra de Deus veio a ele, e com certeza quando Deus fala conserta, é porque tem algo para consertar. Quando Deus traz a revelação, quando Deus fala conosco, tem algo para consertar. E nós vemos hoje, e a humanidade sempre trabalhando ou sempre querendo pertencer a um lugar. Foi assim com a gente na escola, a gente queria pertencer àquele grupinho bambambam, né? Aquele grupinho mais pra frente, a gente lutava para entrar naquele grupinho. A gente luta para pertencer ao trabalho, a gente luta para pertencer à igreja, mas muitas vezes nós somos frequentadores da nossa casa. E existe uma grande diferença entre pertencer e frequentar. Eu sei que algumas pessoas que vieram aqui, elas frequentaram este lugar. Elas usufruíram do nosso café da manhã, elas usufruíram do louvor, elas usufruíram da nossa companhia, mas elas não se sentiram pertencentes a este lugar. O que é pertencer a um lugar? Pertencer é caber naquele lugar. Pertencer é relacionar-se naquele lugar. Pertencer é ter vínculo naquele lugar. Pertencer é adequar-se àquele lugar. Pertencer é compatibilizar-se com aquele lugar, é se ajustar àquele lugar, é conectar aquele lugar, é harmonizar com aquele lugar, é casar com aquele lugar, é realmente estar naquele lugar. Você não precisa responder. Mas quantos de vocês sentem a família como uma obrigação e não como um prazer?
Isso é muito forte para nós. Ezequias tinha um reinado todo para cuidar. Mas Deus pediu para ele consertar o quê? A casa. Deus pediu para ele consertar a casa. Nós temos que ter certeza, queridos, que nós pertencemos a Deus. Nós temos que ter certeza de que nós fazemos parte da família de Deus. E a Bíblia dá tanta direção, dá tanto condições para nós participarmos da obra, ou participarmos do reino de Deus. E pertencer ao reino de Deus é defender o que Deus criou, é defender o que Deus acredita, é defender o que Deus realmente valoriza. Sabe, muitos pertencem mais ao trabalho do que à família, muitos pertencem mais ao trabalho do que à igreja, muitos pertencem mais ao trabalho do que aos seus filhos, à sua esposa. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós olhamos para as pessoas e elas falam assim: eu não posso faltar do meu serviço. Mas aí ela falta de um compromisso com a família, ela falta de um compromisso com a igreja, ela falta com um compromisso com o que realmente é extremamente importante para Deus. Por que ela não falta no serviço? Porque se ela faltar no serviço, ela vai perder prêmio, vai ser descontado o dia e tantas outras coisas. Mas a nossa família, queridos, requer dedicação. Porque o prejuízo de você faltar na sua família pode não vir agora. Pode não ser agora. Mas futuramente, com certeza, você vai ser cobrado. Como eu falei para vocês ontem, o Samuel ficou lá em casa e pensa num menino que tem uma energia, graças a Deus. Mas toda hora ele vem: vovô, mão. Aí ele pega a mão da gente e leva onde ele quer ir. Vovô, mão. Ele pega a Jo e lhe conduz aonde que tem que conduzir. Pra você ter noção, ontem eu levei cadeira lá para a garagem, levei tablado para a garagem, levei bola para a garagem, levei travesseiro lá para a garagem, para ajudar e para ter esse momento com Samuel. E família é isso, queridos. Família é como o Aloysio ontem à noite foi lá em casa. E eu sou péssimo com tecnologia. E vou entregar a pastora dos 6 hoje aqui. Eu, com maior dedicação, fui lá, comprei um celular e falei assim: vou dar de presente de aniversário para ela. E é esse aqui, ó. E ela falou assim: amor, é muito pequeno para mim. Já tem catarata. A Jo já tem catarata. Ela usa um semi-tablet, sabe? E aí ficou que eu ficarei com esse telefone. Eu sou péssimo com tecnologia. E aí o Aloysio foi lá em casa com o maior carinho, pegou, passou todos os dados. Queridos, isso é família. A Rafaela está em São Paulo hoje fazendo um curso. E nós ficamos com a tarefa de, em conjunto, cuidarmos do Samuel, cuidarmos do Aloysio, cuidarmos uns dos outros. Você precisa entender que você pertence a um lugar. E qual que é o seu sentimento? Onde que você mais valoriza pertencer? Não que você não tenha que se sentir bem no seu trabalho. Você tem que se sentir bem.
Mas, querido, se vier uma crise no seu trabalho, com certeza vai haver cortes. Na sua família vem crise e não existe a possibilidade de corte. Na sua família, quando vem crise, existe o quê? Ombro a ombro, juntos nós vamos sair dessa. Juntos nós vamos nos levantar e dizer: Deus nos socorre, Deus nos ajuda, porque sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Ezequias, provavelmente Deus reprimiu ele, corrigiu ele, porque ele focou tanto no reinado dele e a família dele ficou sem auxílio. Não estou incentivando ninguém a ser relapso no seu trabalho, mas o seu maior ministério, meu irmão, minha irmã, é a sua casa. O maior ministério seu é a sua casa. Hoje de manhã, Samuel, nós demos banho nele, colocamos roupa nele. E aí falamos assim: vamos pôr meia? Não, vovô, não, vovô. Não, vovó. E aí a avó colocou a meia nele e falou assim: não tira a meia, Samuel. Aí ele foi para debaixo da mesa. O que ele fez? Tirou a meia. Aí eu falei para ele assim: Samuel, a vovó colocou meia em você porque ela ama você e ela não quer que o seu pé fique frio. E ele ficou embaixo da mesa mais ou menos uns 2 minutos. E eu estou lá fazendo o café, separando o salame, porque hoje eu não cortei salame. Sabe o que o Samuel fez? Ele pegou a meinha dele, veio, e eu tô ali. Ele encostou na minha perna e me deu um beijo na perna e estendeu a meia para, tipo assim: vovô, coloca a meia em mim. Isso a gente consegue somente com relacionamento. Isso a gente só consegue discernindo o coração. Ezequias entendeu qual que era o principal motivo dele, de Deus estar corrigindo ele. E Ezequias se levanta na presença de Deus e chora diante de Deus. Ele vira para a parede e fala assim: Deus, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo, Deus? E ele chora e se humilha e traz a Deus, fala assim: Deus, eu andei em retidão. Eu fiz tudo que o Senhor pediu. Eu tive um reinado abençoado. E ele tinha crédito na presença de Deus. Ele tinha atitudes as quais ele podia cobrar a Deus. Não estava 100%, mas ele tinha uma vida de oração, ele tinha uma vida de retidão na presença de Deus. Querido, você precisa ter crédito na presença de Deus, porque as crises vão vir, as crises vão se levantar. Muitas vezes o diabo vai fugir quando você falar assim: em nome de Jesus, sai. São 4 palavras, mas essas 4 palavras têm que estar recheadas de noites de oração, tem que estar recheada de autoridade da palavra. Não são somente as 4 palavras que vão fazer a diferença, mas a autoridade que existe em você, a autoridade que está em você.
possível, queridos, nós temos discernimento, temos a revelação da palavra de Deus. Eu já estava hoje de manhã pensando aqui que eu vou chegar lá e vou fazer um momento de oração, porque eu não tenho a revelação desta palavra. Mas a revelação para nós tem tanta coisa que muitas vezes nós priorizamos, mas não priorizamos a nossa casa, que é o nosso porto seguro. E Ezequias ali, olha qual foi a nomenclatura que Deus deu para Ezequias: capitão do meu povo. Então, o que me revela isso é que Ezequias era bem sucedido no seu reinado, mas ele tinha uma deficiência que pela misericórdia de Deus ele conseguiu sanar. Por quê? Porque ele conseguiu sanar? Porque Deus, existiu uma sentença: certamente tu morrerás. E querido, essa sentença estava sobre nós. Essa sentença, ela existia sobre nós, porque antes de conhecermos Jesus, nós vivíamos no pecado. E o pecado é o quê? O pecado nos leva para a morte. Mas quando a revelação da palavra veio sobre a nossa vida, entrou em nós o Espírito de Deus, entrou em nós a misericórdia de Deus, entrou em nós a bondade de Deus, e existe em nós hoje a vida de Deus. E Deus aqui concede a Ezequias mais 15 anos de vida. Rebobina a sua fita aí. O que você fez a partir de hoje para trás, 15 anos para trás? O que você construiu? Talvez alguns vão falar assim: eu casei nesse tempo. Alguns vão falar assim: eu me formei nesse tempo. Alguns vão falar assim: eu tive filhos neste tempo. 15 anos na vida de uma pessoa é muito tempo. É muito tempo. Mas essa sentença de 15 anos não está sobre nós, queridos. Nós temos muito mais tempo para sermos exemplo na vida de pessoas, sermos a direção na vida de pessoas. Por isso, queridos, nós precisamos colocar em ordem a nossa vida espiritual. Precisamos nos organizar espiritualmente, porque se eu tivesse olhado humanamente ontem para esta palavra, eu tinha a palavra, mas não tinha a revelação. Eu teria dormido e falado assim: amanhã eu vejo o que eu faço. E muitos estão falando assim: amanhã eu vejo o que eu faço. Amanhã alguma coisa vai acontecer e não vai ser um desastre. Queridos, se você não se empenhar em buscar a presença de Deus, sua vida talvez não vai ser um desastre, mas não vai ser plena na presença de Deus. Deus não quer para nós uma vida rasa. Deus nos quer dar plenitude na presença dEle. Mas esta plenitude depende só de nós, porque Jesus já fez o papel dele. Jesus já subiu na cruz do Calvário e levou sobre si todas as nossas enfermidades. Todo o nosso passado está sobre Jesus. O que nós precisamos fazer é fechar a porta na cara do passado e dizer: eu não sou mais assim. Hoje eu tenho um Deus que se revela a mim. Hoje eu tenho um Deus que é todo poderoso. Hoje eu tenho um Deus que quer uma vida diferente para mim.
Ezequias virou para a parede. Virar para a parede quer dizer: eu não quero dar importância para esta sentença. Eu não vou dar importância para o que estão falando, eu não quero dar importância para um diagnóstico, eu não quero dar importância para o que o meu pai ou minha mãe foi. Eu quero dar importância e buscar Deus para a minha vida, buscar a revelação de Deus para a minha vida. Meu pai foi extremamente importante na minha vida. Continua sendo até hoje. Ele faleceu em 2005, mas continua sendo extremamente importante. Por quê? Porque ele me deu muitos ensinamentos. E quando meu pai não tinha possibilidade de me auxiliar, quando ele não tinha possibilidade de me dar financeiramente, ele falava assim: filho, vai, eu sempre estarei com você, você sempre terá um ombro amigo para chegar, eu sempre te darei um abraço. Os abraços do meu pai eram tão raros, mas eram tão memoráveis, tão especiais, tão aconchegadores, tão dizendo assim para mim: vai e faz. Deus ouve a nossa oração. Sempre vai ouvir. Sempre vai ouvir. E toda oração que você fizer, ela não voltará vazia. Ela não voltará vazia. Sim, Ezequias precisava consertar a casa dele. Ezequias precisava valorizar a casa dele. Aparentemente, tem família que é melhor que a sua. Aparentemente, tem família que é mais próspera que a sua. Aparentemente, tem família que viaja mais que você. Tem família que come, faz mais churrasco que você. Mas se você entrar naquela família, ela não vai te compreender como a tua te compreende. Tenha uma vida de fidelidade a Deus. Seu trabalho, como eu já falei, é importante, mas ele não tem que ser prioridade na sua vida. A prioridade na sua vida é Deus, a sua família, a sua igreja, porque no seu trabalho, se você faltar, vai ter alguém que vai te substituir. Aí você já falou assim, você já veio a pergunta na sua cabeça: e na minha família? Quem vai me substituir? Nós pertencemos a Deus. A nossa família pertence a Deus. Não deixe nada diminuir a sua família. Não é perfeita? Não é perfeita. Está crescendo todos os dias, tá? Mas é onde Deus me colocou. Muitas vezes as pessoas falam assim: não, eu escolhi essa família. Ah, inocente. Você acha que lá em Santa Catarina, no meio da roça, eu falei assim: não, um dia eu vou casar com a Jô lá em Ribeirão Preto. Não foi assim. Os caminhos foram se cruzando, Deus foi nos conduzindo, Deus foi nos levando, e hoje nós estamos no nosso porto seguro chamado família. Como estão nossos créditos diante de Deus?
Nossos créditos estão altos quando nós valorizamos o que Deus criou. Quando nós valorizamos o que Deus implantou na nossa vida, e Deus implantou a família, Deus implantou a igreja, Deus implantou a convivência entre irmãos. Ponha em ordem a sua vida espiritual, porque quando a sua vida espiritual estiver em ordem, o que realmente tem valor vai ser trazido de Deus para dentro da tua vida. De que vale nós conquistarmos e sermos os melhores profissionais lá fora e sermos um desastre nas nossas casas? Nós temos que ser os melhores pais, os melhores maridos, os melhores filhos, e com certeza lá fora nós seremos excelentes profissionais. Porque a excelência de administrar uma casa, de trazer Deus para dentro da sua família, é realmente valorizar e valorizar e saber que é projeto de Deus. Perdão, não é projeto, é criação de Deus. Família não é projeto de Deus, família é criação de Deus, porque já existe, já tem um modelo, já existe como se deve fazer. Ezequias tinha frutos na sua vida, ele derrubou altares. E derrubar altares é derrubar o que concorre com o que Deus criou. Derrubar altares é tirar da sua vida que não tem valor para Deus. Derrubar altares na sua vida é valorizar em primeiro lugar a presença de Deus, é valorizar o que Deus realmente ama. Não que Deus não ame o seu trabalho, mas o amor de Deus se revela dentro das nossas famílias. Deus não tem vontade que você morra. Deus não te criou para te matar no meio da sua caminhada. Mas Deus te criou para matar o que concorre com a vontade dele para a sua família. Ezequias, põe em ordem a tua casa. Será que você pode falar nesta manhã, Vils? Põe em ordem a tua casa. Pode falar assim, Luquezzi? Põe em ordem a sua casa. Tiago, põe em ordem a tua casa. Juliano, põe em ordem a tua casa. Roberto, põe em ordem a tua casa. Lucas, põe em ordem a tua casa. E tudo que Deus criou é perfeito. A sua família está caminhando para a perfeição, porque quando a palavra de Deus entra, Deus começa a tirar, Deus começa a trazer revelação, e a revelação de Deus traz conserto. A revelação de Deus traz acerto. A revelação de Deus traz amor, e traz retidão, traz oração, traz leitura da palavra.